Então, bora lá? Hoje vamos falar de uma ação do setor de petróleo do mercado brasileiro, que é a REC V3, a Petro Recôncavo, tá? Vamos analisar a movimentação que vem acontecendo nas últimas semanas aí, uma movimentação que já chamava atenção para uma queda iminente, tá? Isso que a gente vai olhar no gráfico semanal, tá? E também vamos analisar uma notícia que saiu dela aí agora há 6 dias atrás, aí recentemente, da REC V3, tá? Então vamos lá, colocar na tela a REC V3, a Petro Recôncavo, pessoal. Bom, vamos analisar, esse aqui é um gráfico semanal, tá? E, e nós analisamos os dados, né? Nós analisamos a movimentação do preço no longo prazo. Eu gosto de montar posições para médio prazo e longo prazo, tá? Pegar grandes movimentações e não pegar movimentações curtas, ok? E os dados, eles estão aí, o preço está aí para te dar um direcionamento. Ele vai te dando pistas do que ele pode fazer. Se o preço começa a mostrar uma força, né, ele vai mudando a característica, o comportamento da movimentação do preço. E quando ele vai perdendo força, você nota também dificuldade de continuar aquela tendência de alta, e é isso que a gente vai analisar aqui na REC V3. Bom, então vamos lá. Esta ação, pessoal, ela entrou no mercado aqui em maio de 2021, tá? No primeiro momento, ela ficou realizando uma movimentação lateral, tá? Essa movimentação lateral, ficou claro aqui, eu vou traçar essa linha aqui no fundo, tá? E mostrou um movimento de lateralização. Veja que aqui ele inicia um processo de perda deste fundo aqui. Bom, nós temos que mudar de ideia quando o preço começa a fazer uma movimentação completamente diferente do que era para acontecer. Quando ele perde esse fundo, o que é normal dentro de uma perda de uma congestão? É ele começar a descer, fazer um pullback dessa região que ele perdeu e voltar a cair. Acontece que a REC V3 ela sobe, volta para cima, tende a cair de novo, faz um fundo duplo e principalmente rompe esse topo aqui. Quando ele rompe esse topo, ele mostra que ele recusou esta movimentação de baixa aqui. Então, com isso, a REC V3 inicia um processo de alta. Chegou aqui na zona de resistência, onde ele tinha batido aqui, aqui, e ele supera. E isso aqui, essa zona verde, é uma região de suporte, tá? É uma região de suporte. Quando ele passa o preço está acima dessa região aqui, vira uma região de suporte. Então, ele inicia um processo de alta, tá? Um processo de alta em topos e fundos ascendentes. E essa movimentação aqui, mais curta, é uma pernada de alta, tá? E aqui, eu poderia até traçar um canalzinho aqui assim, ó, esse canal de alta aqui, quando ele é perdido, o canal de alta, quando ele é perdido para cá, perde esse canal de alta, ele está fazendo uma correção desse processo aqui, tá? E aí, eu tenho que buscar compras quando ele corrige aqui, porque ele fez uma pernada muito forte aqui de baixo, até aqui em cima, mostrando que essa tendência lateral acabou e ele está dentro da movimentação de alta. Então, esse movimento aqui é uma pernada de impulsão e aqui é uma pernada de correção. Se eu coloco as médias móveis, a gente percebe aqui, como é um gráfico recente, então aparece apenas duas médias móveis, eu trabalho com 4 médias móveis, tá? Essa é uma média de 20 e a de 50 que está aparecendo no gráfico. Então, quando ele recua para dentro da média, eu tenho que buscar compras dentro da REC V3, ok? Mas tudo isso é em cima do contexto
que ele está mostrando. Ele fez um topo aqui em cima, ele corrige e volta a subir, tá? Ele volta a subir e vai tentando fazer um novo topo e fez, ok? Então, temos uma tendência de alta bem clara, tá? Topos e fundos ascendentes, ok? E aí, com esse fundo marcado, este fundo, este fundo aqui, eu consigo traçar esse canal de alta azul claro que eu coloquei aqui, que eu tracei aqui e botei a paralela aqui em cima, tá? Do canal de alta. Então, ele marca esse topo, está dentro de uma tendência de alta. Quando ele recua para cá, é aqui um local onde eu tenho que procurar compras, tá? Porque ele fez um novo topo aqui, ele recua para uma região de antigo topo, rompido, tá? Então, deixa eu tirar esse desenho aqui. Ele volta para essa região aqui, ó, de antigo topo rompido, tá? Ele bateu aqui, caiu e subiu. Então, quando ele corrige e ele volta para a média, tá vendo a média azul aqui? Eu tenho que procurar compras. Se a tendência de alta continuar, o que que o preço tem que fazer? Realizar um novo topo. E aqui ele pode ir andando em zigue-zague, mas realizar um novo topo, como ele realizou aqui. Ok? Então, aqui seria uma zona de compra e também ele bate no fundo deste canal, no fundo do canal azul. Tá aqui? Porque eu já tinha ligado esse ponto com esse ponto, e a linha estava passando aqui, e também era mais um fator que mostrava para a gente que era realmente uma zona de compra. Aí, pessoal, acontece que olha o que a REC V3 fez. Ele começa a subir, ok? Tranquilo, está subindo, está subindo, está subindo, está subindo. E aí ele faz essa pancada, essa barra vermelha bem forte. E essa barra vermelha fez o quê? Fez ele sair do canal, essa barra vermelha aqui, ó, sair do canal de alta, marcar um topo, deixou esse topo aqui, então vou botar aqui escrito topo, nessa região aqui, e ele fez um topo mais abaixo aqui. Então, pessoal, o que é que quebra uma tendência de alta? Então, o mercado vai em zigue-zague ascendente. O que quebra uma tendência de alta é quando ele faz um fundo. Se ele perder este fundo, já é uma situação que bota em alerta total o mercado, tá? E às vezes ele não perde o fundo, faz um novo fundo mais alto, tenta subir, não consegue superar e começa a ceder testando essa região. Se ele perder este fundo, está concretizado o zigue-zague descendente, tá? E foi isso que fez a REC V3. Só que antes disso, ela faz o quê? Esta barra. Esta barra vermelha forte faz com que ela saia do canal de alta azul. Isso aqui começa a preocupar. E aí veja que, como é um gráfico semanal, ele começa a fazer barras aqui que não consegue subir. Começa a fazer uma congestão nesta região aqui. E aí, pessoal, eu falava com os meus alunos, eu faço uma análise semanal, toda semana, no fim de semana, com ações que chamavam a atenção. Eu falava, antes de acontecer essa queda, que o mercado tinha tudo para perder este fundo aqui. Este fundo aqui. Porque ele mostrava um topo abaixo desse aqui, sai do canal de baixa e vem lateralizando, mostrando fraqueza.
Então, quando a gente faz uma avaliação dos dados, o que o preço está querendo indicar é o seguinte: ele mudou o comportamento do preço. Ele mudou, porque ele vinha dentro de um movimento de zigue-zague ascendente. E a partir de agora, ele mostra uma fraqueza que faz sair do canal de alta, fazer uma lateralização perto desse fundo, e eu comentei: olha, quem está comprado nessa ação tem que tomar cuidado, porque se ele iniciar uma aceleração aqui para baixo, ele vai realizar o quê aqui? Ele vai realizar isso aqui, ó, pivô de baixa, o zigue-zague descendente. E aí, eu, antes de acontecer essa queda vertiginosa aqui na REC V3, eu falei que, olha, tem tudo para acontecer. E caso aconteça, teremos alvos lá para baixo. Então, o que que eu faço? Eu vou pegar minha ferramenta de expansão de Fibonacci e vou projetar esse movimento, que é o movimento, o primeiro movimento de impulsão, e vou projetar para baixo, tá? E o mercado pode atingir três alvos, tá? Três alvos. E aí, dentro do meu estudo, a gente vai olhando qual alvo é o alvo que tem mais chance do preço parar naquela movimentação. Então, eu tenho esse zigue-zague aqui, ó. Eu tenho esse pivô de baixo. E veja, eu fiz a expansão dessa pernada. Ele joga o primeiro alvo aqui e o segundo alvo, onde eu comento que o segundo alvo normalmente é onde o mercado tende a fazer fundo, tá? Tende a fazer fundo. Além disso, além de ser uma região aqui, eu olhava para trás e via um topo aqui, um outro topo aqui, superou o topo, isso virou fundo, e aqui também tinha essa agulhada, já que isso aqui é uma região, tá? É uma faixa de suporte. A gente pode colocar assim. Então, toda essa região aqui, ó, era uma região bem importante para marcar um fundo na REC V3. E veja que o preço foi lá e deu a pancada e parou aqui. E vou falar mais ainda. Dentro de uma tendência, dentro de uma tendência de baixa ou de alta, tanto faz, eu tenho aqui um movimento de zigue-zague descendente, onde eu projeto o Fibonacci dessa pernada aqui, né? Dessa pernada aqui. Só que aqui também, dentro dessas movimentações, eu tenho zigue-zague aqui, eu tenho zigue-zague na subida. Isso aí é só diminuir o tempo gráfico que você vai perceber esse zigue-zague. E tem zigue-zague também na queda aqui. Então, o que eu faço? Eu traço, tá? Eu traço o alvo, esse alvo maior aqui, que é esse movimento. Eu tenho os alvos lá para baixo, são esses aqui. Mas veja que essa pernada, ela faz isso e faz isso. Esta pernada aqui, ela também terá zigue-zagues, ó. Ela terá zigue-zagues. E realmente teve. Então, o que que eu faço? Olha só, ele tem um movimento de impulsão para cá, uma lateralização, que é um formato de correção, e quando ele perde o fundo, eu posso traçar o quê? Eu posso traçar uma expansão também desse movimento aqui, ó, desse movimento. E quando eu faço essa expansão, ele vai traçar também novos alvos aqui para baixo. E se um desses alvos que eu tracei coincidir com esses alvos desse movimento maior, essa região
se torna ainda mais poderosa. Então, se esses alvos de Fibonacci se aproximarem muito, ali é uma região que tende a marcar o fundo. Então, eu vou traçar aqui esse pivô aqui, tá? Esse pivô. Então, vamos lá. Vou tirar aqui e vou traçar aqui, ó, do fundo desse movimento até este topo, tá? Então, é este movimento daqui, ele corrige e ele vem fazer o movimento. Então, veja, o primeiro alvo é esse, o segundo alvo coincide com esse grande, e o terceiro alvo coincide com esse segundo. Então, como eu sei que a expansão do primeiro movimento tende a segurar no na segunda expansão, esse movimento menor aqui, ele atinge três alvos de Fibonacci e o terceiro alvo, que aí é o fim, praticamente o fim da queda, ele vem e aparece aqui. Então, essa região para mim era muito forte, mas muito forte, porque eu tinha essa coincidência de Fibonacci aqui, o terceiro alvo dessa pernada, o segundo alvo desta pernada, e eu tinha esta região de topos aqui e fundos, né? Topos e fundos. Então, a região onde tinha tudo para parar o preço. E foi aí que aconteceu. Maravilha. Será que o preço agora vai iniciar um processo de recuperação? Não sei. Aqui você poderia pensar uma compra pelo risco. Já, por que que é risco? Porque não temos o que ainda? Não temos um zigue-zague ascendente, tá? Então, ele bateu no segundo alvo, bateu numa região importante, então você pode comprar pelo risco, mas não é certeza que o preço ainda vai parar, até porque ele tem alvos aqui para baixo. Ele tem alvos aqui para baixo. Então, o que acontece? Agora, você precisa avaliar o contexto do mercado, tá? Se REC V3 iniciar uma nova pernada de alta, o que a gente tem que entender é que todo esse processo agora foi um processo de impulsão grande. Esse é o processo de correção para fazer uma nova pernada de alta, tá? Esse é o contexto. O outro contexto é aqui que ele fez uma barra aqui e tá vendo que ele ainda não superou a máxima da semana, tá? Eu costumo trabalhar com os sinais e esses sinais eles precisam ser acionados. Então, essa barra aqui que marcou uma barra de fundo é uma barra de sinal. Só que ela não teve uma violação ainda, tá? Para eu tentar uma compra. E o outro, porém, é que se o mercado começar, você comprar pelo risco aqui, e ele começar a lateralizar aqui, tem que tomar muito cuidado, porque ele pode perder essa lateralização e vir para ladeira abaixo para testar o fundo histórico, tá? E por que que ele pode acontecer isso aqui? Porque eu ainda não tive um pivô de alta. O pivô de alta aqui nessa situação seria para você pagar mais caro, mas com uma probabilidade maior dele estar iniciando um novo ciclo de alta, ok? Então, são decisões que o investidor tem que tomar. Então, quando eu faço essa análise de dados, eu analisei que essa queda era iminente, qual era o primeiro patamar que eu pensava em compras? Era só aqui. Aqui eu penso em montar posições à medida que o preço mostra para mim um acionamento da barra ou um pivô de alta para que eu entenda que ele vai entrar num novo processo de alta para fazer uma nova pernada de alta aqui, ó, como
aquela passada ali, tá? Fazer isso aqui, fazendo esse movimento aqui, fazendo esse movimento aqui. Como inicia esse movimento? Com um pivô de alta, tá? Uma outra situação também que eu acho bem interessante são os rompimentos falsos. Então, veja no fundo aqui, ó, ele tentou romper para baixo e voltou para cima. Esse rompimento falso, eu gosto muito de entrar quando ele rompe falso. Então, se o preço começar a ceder aqui, cair para baixo dessa região, e aí vejo que ele tem tudo para chegar aqui. Aí ele chegar, faz um pullback, ficar aqui e faz isso, isso aqui vai mostrar para mim o quê? Um rompimento falso. Este aqui, para falar a verdade, para mim, é o melhor movimento para acontecer. Não sei se ele vai acontecer. Eu só estou colocando aqui cenários, tá? Então, se acontece um movimento desse tipo, igual aqui de baixo, perdendo para baixo, aí você, eita, vai chegar aqui agora, aqui para baixo, e ele falsamente volta para cima, é um indício muito forte para mostrar para a gente que ele está entrando para dentro de uma tendência de alta. Bom, e agora eu vou mostrar o quê? Aqui é o gráfico semanal. Mas eu vou mostrar aqui, pessoal, uma notícia. E aí a gente vai ter que entrar no gráfico diário para a gente analisar. Saiu aqui há 6 dias atrás essa notícia aqui. Deixa eu entrar aqui, carregar a página, tá? Olha só, dia 23 de março de 2023. Nós estamos hoje hoje é dia 28 de março. Então, há 6 dias atrás, e saiu essa notícia. Petro Recôncavo lucra 408 milhões no quarto tri, alta de 465%. Propõe dividendos adicionais de 130 milhões. Lucro operacional atingiu a cifra de 307 milhões no quarto tri de 2022, um aumento de 227 na comparação com igual à etapa de 2021. Eu li essa notícia, só tem ponto positivo. Só tem ponto positivo. Olha o que aconteceu quando saiu essa notícia. Então, eu vou lá no dia 23 de março de 2023. Eu entro aqui, vou no dia 23 de março. Ó, o mercado estava caindo. Estava caindo, estava caindo, estava caindo, estava caindo. Esse aqui, essa barra verde que apareceu aqui, é dia 22. Essa notícia saiu pela manhã, antes da abertura do pregão. E o que aconteceu é que o preço saltou aqui no preço de abertura. O preço saltou aqui, já abriu aqui com uma alta de quase 4%. Ele bateu, realmente chegou a 4,5% da abertura, porque ele abre aqui. Logicamente, né, em cima daquela notícia maravilhosa, com lucros extraordinários, tá? Qual é a expectativa? É que o preço deu uma bombada lá para cima, né? Que comece a acelerar forte. Veja que o preço abriu aqui, pessoal, e logo depois ele começa a cair e caiu ao longo de todo o dia com aquela baita notícia. E ele fechou com uma queda de 4,65%. Queda. Tá? Por isso tem a barra vermelha. Então, eu acabo olhando isso aqui com certo pessimismo agora, porque ele atingiu um alvo que eu já falei para vocês, ele pode continuar a tendência de baixa, porque ele não fez pivô de alta. E sai essa notícia e ele vem e está andando no gráfico diário de forma lateral. Então, tem que tomar cuidado, mesmo com um sinal aqui do semanal, tá? Porque ele pode tentar fazer uma puxada aqui para baixo ainda, tá? Mostra fraqueza. Tanto é que, é lógico que eu estou fazendo esse vídeo dia 28, hoje é
terça-feira ainda, tá? Não fechou a semana. E quando estamos no meio da semana, eu não avalio esta barra verdinha que está aparecendo aqui, porque tudo pode mudar. Tem a quarta-feira, tem a quinta, tem a sexta. Por isso que analisar um gráfico semanal significa analisar apenas no fim de semana. Não tome decisões na terça, na quarta, na quinta. Você pensa, pô, já é quinta-feira, falta sexta-feira, a barra está fantástica, tal. Eu já vou entrar, eu vou antecipar. Não faça isso, não faça isso, porque sexta-feira pode ter uma queda forte e desconfigurar aquela barra de sinal, tá? Então, muito cuidado, tá? Muito cuidado, é um alerta que eu faço. Então, era isso que eu queria mostrar, uma notícia muito boa, tá? Que aconteceu? Só abriu em alta e fechou em forte queda. Por isso que o preço é o nosso melhor amigo. Porque se o preço ainda continuar caindo, é porque o grande investidor ainda não pensa em comprar essa ação. Simples assim. Ah, porque o balanço foi extraordinário? Não importa. O preço, esses dados que são mostrados aqui no gráfico, eles servem para basear a seu ponto de compra na hora que o comportamento do preço se alterar, quando o grande investidor chegar aqui e falar, bom, a partir de agora eu vou iniciar um processo de alta, eu vou mudar esse comportamento aqui para fazer isso aqui. E foi igual ao movimento de alta aqui, que ele mudou o comportamento a partir daqui, quando ele marca um topo mais baixo e fica namorando essa região para cair, perdendo o canal de alta. Então ele muda o comportamento, tá entendendo? Ele mudou o comportamento de preço. Isso aqui mostrava, dava indícios para você tomar muito cuidado, porque o preço estava mudando o comportamento. Significa que o grande investidor parou de comprar aquela ação e por isso ela perdeu força, tá? Então, análise gráfica realizada utilizando gráficos semanais, gráficos mensais, eles são muito consistentes. Os sinais são muito consistentes, tá? Então leve a sério para que você, quando for montar uma posição para o longo prazo, para o médio prazo, aí durante alguns meses, 2, 3, 4 meses, esteja baseado em cima de pontos específicos no gráfico a partir do momento que ele mudar o comportamento para que você arrisque esse movimento. E que eu sempre falo, na tendência de baixa, eu não compro. Compre com viés de alta. A tendência é sua amiga. Se a tendência é de alta, a gente tem grande chance, grande probabilidade de ter valorização do seu capital ao longo dos meses ou anos, quem sabe. Ok? Então, esta é uma análise da REC V3, tá? Não fiz nenhum tipo de recomendação de compra e nem de venda, eu não faço isso, você tem que tomar decisões. O que eu quero mostrar para você aqui é como analisar o comportamento de preço. É identificar que o grande investidor começa a ter interesse na sua ação. A partir daquele momento, se ele entra para uma tendência de alta, pense em entrar nesta movimentação, porque o grande investidor mostra para você o momento que ele faz uma mudança de direção. E nada melhor do que analisar o gráfico de longo prazo, o gráfico semanal e o gráfico mensal. Ok, pessoal? Então, fico por aqui e até o próximo vídeo. Forte abraço.